E aí, tudo bom, gente? Prof. Rodrigo, de Sociologia, da Verbo Enem. Vamos lá então para mais uma dica aí que vai cair na tua prova, vai cair lá no teu Enem, certo? Bom, os primeiros pensadores, os primeiros, vamos dizer assim, sociólogos lá do século XIX, que passaram a pensar a sociedade como uma ciência própria, separada da história, da filosofia, certo? Da geografia, e sim uma ciência própria da sociedade, das relações humanas. É isso que a sociologia faz, né? Estudar as relações humanas. Então, os primeiros, os titios aqui, né? É o Max Weber, Karl Marx e o Durkheim. São os três pais da sociologia. Nós também poderíamos colocar mais um aqui, que é o Auguste Comte, o pai do positivismo. Né? Agora, esses três são fundamentais e o Enem adora perguntar sobre eles todo santo ano. Vamos lembrar que o Max Weber e o Karl Marx, eles são caras aí que fundamentaram o socialismo científico. Como assim, professor? Aquilo que a gente apelida de comunismo. O Karl Marx e o Max Weber, esses caras aí passaram a questionar a relação industrial na sociedade. A diferença da burguesia para os seus proletariados. A diferença dos donos da produção para com os trabalhadores dessa produção, os trabalhadores dessa fábrica. Eles criaram termos muito importantes, como, por exemplo, a mais-valia. Quanto mais horas o trabalhador trabalha e menor for o salário dele, maior é o lucro do burguês. E que essa sociedade da burguesia controladora de uma produção, ela gera desigualdade, gera problemas sociais. Para entender as origens e as características dessa desigualdade social, da burguesia para os proletariados, os trabalhadores, os operários, enfim, como queiram, esses caras, o Max Weber, Karl Marx, passaram a discutir esse capitalismo industrial, passaram a discutir e criticar e criaram uma ciência própria. Por exemplo, a origem do Karl Marx é economia, mas ele passa a pensar sobre as relações humanas dessa sociedade burguesa, capitalista, industrializada do século XIX. O Max Weber, ele também escreveu sobre religião. Ele faz uma obra que diz que o espírito do catolicismo, o espírito católico, faz com que o capitalismo fosse mais feroz sobre a América Latina e por isso uma origem de uma América Latina mais atrasada. Já nessa mesma teoria dele, o cristianismo dos protestantes, como calvinistas, anglicanos, enfim, faz um maior progresso porque eles têm a visão do lucro que o catolicismo não tem. A ideia do catolicismo seria uma divisão, seria uma maior igualdade, seria a caridade, tudo para a igreja. E já para os protestantes, a ideia da permissão do lucro, da usura, enfim. Então, o Weber também fez uma obra nesse século XIX falando sobre economia, capitalismo e religião, certo? E o Durkheim, ele fala sobre as relações humanas no aspecto mais cultural. Faz teorias, faz classificações sobre as relações humanas dentro aí da sociedade, ou das sociedades. Então são esses três caras, pilares fundamentais que nós temos que lembrar lá para a prova. Na tua prova do Enem, gente, irá cair esses três tiozinhos aqui, tá? Agora, antes desses três teóricos, tem que lembrar que eles se inspiraram em algumas pessoas. Quem que eles se inspiraram, professor? Nos caras do iluminismo, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert. Esses caras aí, é bom tu dar uma lida também, porque eles são os inspiradores das teorias do Marx, do Weber e do Durkheim e também do Comte, que a gente poderia estar citando ele por aqui. Tá? Então, além dos filósofos, pensadores iluministas, também tu vai lembrar, também tu vai estudar um pouquinho sobre esses três caras, os três barbudinhos aqui da sociologia, que todo ano vai aparece na provinha do Enem de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, tanto nas questões mais da sociologia, como história, geografia e filosofia. Certo, gurizada? Até a próxima dica, tudo de bom para vocês, tchau, tchau!